Voltamos. Só esperar a Denise entrar para a gente dar continuidade no nosso estudo. Oi, pessoal! Vamos voltar todo mundo, que agora vai ter historinha, né, Carol? Agora tem. Gente, o espiritismo, o conhecimento e a comunicação com os espíritos desencarnados nada mais são do que irmãos nossos, entes queridos nossos, pessoas que, como nós, só que eles estão no outro plano. Como dizia aqui no princípio, né, Kardec dizia, olha, o fato de alguém desencarnar não vai tirar a saudade. O espírito, cada um de nós, se desencarnar, nós, da mesma forma como nós queremos saber notícia dos nossos irmãos que já desencarnaram, se nós desencarnarmos, nós também vamos querer saber notícia, dar notícia que estamos bem, né? Que a gente precisa. A gente quer enviar notícias, quer saber, quer comunicar. Então, é respeitoso que nós respeitemos aqueles que querem comunicar. Olha só, o Espiritismo, ele se fundamenta para fins sérios. A comunicação com espíritos desencarnados, eles estão em outra dimensão, isso tudo é para estudo sério, né? O Espiritismo, ele vem pelo bom senso, para nos ensinarmos a ser melhor. Então, por isso que a gente busca e convida o estudo. Não tem nada de espetaculoso, não tem nada de sobrenatural. Respeito àqueles que estão sofrendo. Educando irmãos com sintonias não muito boas. Porque se a gente educa um irmão, ele para muitas vezes de fazer sofrer toda uma família, para de perseguir crianças. E cada vez mais jovens e mais crianças têm percebido a manifestação do plano espiritual, porque nós estamos saindo da infância espiritual. Um outro fator que eu gostaria de falar é o seguinte: Kardec, as médiuns que mais trabalharam com Kardec eram jovens, de 12, 13, 14 anos. Por que isso? Primeiro, que é quando o vigor, nessa transição de sair da infância, os hormônios em erupção, entrando na pré-adolescência e na adolescência, essa sintonia das glândulas pineal, que é a principal órgão humano, físico, material, que permite essa comunicação, elas começam a entrar em evidência. Isso significa que, neste momento, é a melhor fase de uma comunicação muito ostensiva, mais forte. E também Kardec usou essas meninas que, junto com os pais, participavam da reunião, porque, como que meninas, em 1858, 1850, 12, 13, 14 anos, teriam conhecimento para psicografar todas as obras básicas do Espiritismo. Então, é aquele, se um fato nega, e os fatos que reforçam a verdade espírita, a verdade do conhecimento, a verdade que Jesus nos enviou, a cada fase ela justifica mais. Buscar o conhecimento nos liberta da crendice e da ignorância. Pessoal, antes da gente falar do sistema pessimista, diabólico, demoníaco, porque muitos irmãos, né, a questão 46, muitas pessoas, muitas outras religiões, nos foram ditas que só comunicam espíritos que são do mal. Só comunica espíritos que são do mal. Como que a mãe de Jesus, em cada lugar que ela apareceu e comunicou com crianças, com pastores, em cada lugar que Maria apareceu, ela recebeu um nome. O que dizer de Maria? Então, só essa tese já desmonta tudo. Vamos ler. Eu só gostaria, Carol, de contar o seguinte: a importância de buscarmos o estudo. A Grazi estava falando da importância do culto, né?
buscar o culto, a prece, o conhecimento. Eu vou deixar essa história para o final, que estiver faltando 5 minutos, tá? Vamos ler isso aqui, o 46? Vamos lá. Tópico 46. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Entramos aqui em outra ordem de ideias. Constatada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. O meio mais fácil era, sem dúvida, lhe perguntar, mas algumas pessoas não viam nisso uma garantia suficiente e só quiseram ver em todas as manifestações uma obra diabólica. Segundo elas, somente o diabo ou os demônios podem comunicar-se. Embora esse sistema tenha hoje pouca aceitação, gozou por certo tempo de algum crédito, em virtude da condição especial daqueles que procuravam fazê-lo prevalecer. Assinalaremos, porém, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser considerados entre os adversários do espiritismo, antes, pelo contrário. Os seres que se comunicam, quer sejam demônios ou anjos, são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de comunicação com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo. Carol, vamos dar uma paradinha aqui, que é bem interessante isso que você leu, né? Qual que é o nosso estudo aqui, né? O que a gente vem tentar buscar? Na verdade, Deus infinitamente bom, soberano, justo, que em sua lei tudo tem de justiça, amor e caridade. Deus criou tudo que nós temos, que nós vemos, que nós temos, que nós percebemos e que nós não sabemos e não vemos ainda. Tudo que existe no mundo, no universo e na vida é criação de Deus. Deus, na sua soberana justiça, amor e caridade, por que motivo Deus criaria o demônio? Deus criou tudo. Por que Deus criaria o demônio, o capeta, o que nome que se quiser dar? Porque Deus criou anjos. Deus criou vida. Deus nos criou vida. Então, todos aqueles que tentam comunicar conosco, todos que comunicam conosco, alguns, nós convivemos aqui com pessoas que são boas e convivemos com pessoas que não têm menor sentimento, né? Na sociedade, a gente vê os psicopatas, cometem crimes absurdos. Nós estamos na mesma sociedade. Todos nós, filhos de um único Deus. Aquele que simplesmente passou para outra dimensão, se libertou do corpo físico, alma criada por Deus, ele quer comunicar conosco. Se ele ainda não está sintonizado no bem, ele só é um irmão que precisa ser educado. As pessoas precisam, nós precisamos ter respeito. Assim como a mãe de Jesus, Maria, ela apareceu para conversar com os 3 pastores. Assim como Maria aparece no rio para os pescadores. Cada lugar que Maria apareceu, deram a ela um nome. Maria, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças. Não é? Por quê? Porque o amor, esse espírito de luz que comunica. Então, tudo é criação de Deus. Aquele irmão que ainda não dobrou seu coração, que ainda não consegue praticar o bem, que ainda não dá conta de amar ao próximo, ele só é, como um de nós, também cheio de imperfeições. Então, nós não devemos taxar, catalogar, denominar, chamar ninguém, nem irmão nenhum, encarnado ou desencarnado, de demônio, de que nome for. Deus criou a tudo e a todos nós. Se Deus criou tudo e todos nós, quem somos nós para criar rótulos no irmão que está sofrido e doente? Quem pratica o mal está doente. Jesus disse, eu vim
para cuidar dos doentes. Eu vim para sarar, cuidar dos doentes. Então, o que nós aprendemos neste estudo, o sistema que negava a comunicação do plano espiritual, os irmãos nossos que desencarnaram, um dos sistemas que eles chamam de pessimista, diabólico, demoníaco. Então, existem religiões que todas as vezes que um espírito comunica, espírito ruim, é do demônio. E existe religião que todas as vezes que um espírito comunica, é porque baixou o Divino Espírito Santo e é Deus. Para algumas religiões, só espíritos por o mesmo Deus comunicam. Para outras religiões, só espíritos impuros, demônios comunicam. Então, nós já estamos numa fase da capacidade intelectual, científica de percebermos que aquilo que a física quântica vai começar a desvendar, tirar o véu, entendermos o que Jesus dizia. Conhece a verdade, ela vos libertará. Meu reino não é desse mundo. Vou preparar uma morada. Que isso? Jesus não mente. O Espírito mais puro de maior luz que nos abraçou. Então, esse sistema de achar que toda comunicação, ou ela é de anjo, ou ela é do demônio, nós já precisamos entender. Graças a Deus, as religiões, elas estão... Porque toda religião, gente, ela foi criada pelo homem. Ela tem um estatuto, ela tem um código, ela tem um CNPJ. Nós, homens, temos as nossas imperfeições. Os evangelhos, os 4 evangelhos, só falando deles, na tradução de cada esfera religiosa, cada um traduziu a seu modo. Então, qual que é o convite? O que a doutrina vem nos ensinar? Kardec nunca disse, não existe kardecismo. Não existe espírita kardecista. Existe o espiritismo, que só foi colocado esse nome porque espíritos do plano maior, para definir, para tirar de nós a ideia da matéria, definiu que a vida não acaba no corpo e que o plano espiritual, a alma, quando ela desmembra, ela emancipa do corpo, pelo sono quando dormimos, ou pela morte, quando para as nossas funções físicas, biológicas, este espírito, o espiritismo, vem nos ensinar que não existe uma morada só, que Jesus veio contar. Meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, aqueles que ao passar para o plano espiritual, cheio de revolta, de dor, de angústia, não querendo praticar e fazer o bem, eles se manifestam, desejando mal, perseguindo, porque em outras vidas nós, que não nos enxergamos, praticamos algum mal, então eles vêm cobrar conta. Ninguém, Jesus, não erra. Deus, a justiça de Deus é soberana. Ela é divina, ela é justa, ela é de amor e caridade. Nenhum de nós, quando colhemos espinhos, foi porque plantamos flores. Nós só colhemos o que plantamos. Nós somos o resultado das nossas ações. Aí a gente fala assim, mas esse ano, dessa reencarnação, nessa vida, gente, eu não prejudiquei ninguém. A gente só fala um tiquinho dos outros. Não, eu não fiz tanto mal assim. Por que eu estou sofrendo tanto? Porque agora nós somos tão fortes que Deus nos permitiu reencarnar sob o comando de Jesus e podermos reparar o mal que fizemos, sofrendo na carne o mal que fizemos alguém sofrer. Não porque Deus é vingativo e nos pune, porque nós queremos tirar de nós todo sentimento ruim. E só sofrendo, só passando pelas dificuldades, a gente aprende a amar ao próximo e a não desejar que ninguém sofra o que nós estamos sofrendo. Quando nós chegamos nesse estágio, nós começamos a amar de verdade, evoluir de verdade, crescer de verdade. Chegamos perto de Jesus. Então, esta proposta de falar que todo espírito que vai comunicar não é do bem, nós precisamos ficar muito atentos, porque o espiritismo tem um fim sério, o fim de nos educar, né? Então, a nossa revolta, a nossa mágoa muda quando a gente descobre que nós não estamos passando por injustiça,
que nós estamos simplesmente colhendo o que nós plantamos. Isso nos fortalece, porque agora a gente vai fazer todo o bem que a gente pode, porque na próxima vida a gente quer colher flores, a gente quer ter perfume, a gente quer emanar luz. A gente pode dar alegria para aqueles. Olha, por que a gente precisa estudar e conhecer? Para respeitar. Da mesma forma, quem comete o pior crime, ele tem que se afastar da sociedade. Ele tem que cumprir as leis civis. Ele vai ser encarcerado. Mas dentro de uma cadeia, de um presídio, ele não pode ser torturado. Ele precisa ser educado. E é isso que a doutrina dos Espíritos vem nos ensinar. Amar a todos como Jesus nos amou. Amar a todos enxergando naquele que pratica o mal, uma criança que ainda não entendeu que o mal que ele pratica, ele vai responder por ele. Que o mal que ele faz, ele não está agredindo só o outro, ele está agredindo a si próprio. Numa reunião espírita, nós temos que tomar muito cuidado. O alicerce, o conhecimento das obras básicas, o estudo do livro dos médiuns, não para que eu vou estudar? Eu não tenho mediunidade. Para que nós possamos auxiliar, educar nossos pensamentos, se perceber que irmãos que estão em conflito, em sofrimento, muitas ideias doidas que vêm na cabeça. Gente, o suicídio, os suicidas. Olha, o suicídio não é divulgado, mas a quantidade de suicídio é uma coisa muito triste. E isso tem a ver, sim, com a mediunidade, comunicação, interferência dos espíritos em sofrimento. E aquela pessoa com a sensibilidade, ela vai sentir uma tristeza. Várias pessoas chegam perto da gente e falam assim, eu não sei porquê, mas eu não quero viver, eu quero morrer. Eu nunca pensei nisso, eu não tenho motivo. Conhecendo que isso é uma influência, que esse sentimento não é seu, que essa tristeza não é sua, nós vamos respirando, nos educando e ensinando a esses espíritos que aproximam de nós que a comunicação, que mudar o padrão vibratório, que pensar em coisas boas, entrar em prece, agradecer a natureza, agradecer a Deus, sair desse pessimismo, lutar contra isso, buscar médico, remédio, sim, isso vai nos tirar desta sintonia e permitir que salvemos a nossa vida e iluminemos esse irmão em conflito que está no plano espiritual. Vamos lá? Vamos. A crença na continuação do 46. A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por mais irracional que seja, não pareceria impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas desde que sabemos que os espíritos são apenas as almas dos que já viveram, ela perdeu todo o seu prestígio e podemos dizer toda a verossimilhança. Porque a consequência seria que todas essas almas eram demônios, fossem elas de um pai, de um filho ou de um amigo, e que nós mesmos, ao morrer, nos tornaríamos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente. Será muito difícil convencer uma mãe de que uma criança querida que ela perdeu e que após a morte lhe vem dar provas de sua afeição e de sua identidade, seja um suposto Satanás. É verdade que entre os espíritos existem os que são muito maus e não valem mais do que os chamados demônios, e isso por uma razão bem simples. É que existem homens muito maus e que a morte não os melhora imediatamente. A questão é saber se só eles podem comunicar-se. Aos que pensam assim, propomos as seguintes questões. Primeiro, Carol, essa aqui é muito top, gente. Kardec aqui, Carol vai ler um para nós, vamos ver. O que ele quer dizer? O que Kardec vem nos falar aqui? Quando nós homens, né, foi muito importante o que Moisés fez. Quando Moisés disse, mas Moisés proibiu que se conversasse, que se evocasse com os espíritos. A época de Moisés, entre 1400 antes de Cristo, nós éramos, a humanidade na Terra era bruta, não tinha conhecimento. E tinha muita comunicação entre os espíritos desencarnados e os que estavam encarnados.
Só que isso estava sendo usado para ganhar dinheiro, para enganar, por curiosidade, por frivolidade. E perdeu-se tanto o controle e o equilíbrio daquela sociedade que Moisés proibiu que se evocasse os espíritos daquela forma, com os fins que não eram sérios. Porém, vários outros, aí naqueles 5 pentateucos lá de Moisés, nos livros, tem lá vários relatos de Moisés e alguns outros comunicando com os espíritos, de forma respeitosa. Para aquele povo que na época, que tinha muito mais curiosidade, e hoje muitos de nós que estamos buscando o espiritismo, conhecer e estudar, quantos de nós entramos no espiritismo por curiosidade? Queremos participar de mesa mediúnica, queremos assistir fenômeno, queremos saber que espírito foi reencarnação de quem. Quantos de nós, quando a gente convida para o estudo, some? Quantos de nós, diante da renúncia que nós fazemos, da reforma íntima, né? Olha, trabalhador, nós precisamos estudar. A maior caridade que se faz é divulgar e dar o bom exemplo. Né? No dia de dar passo, o trabalhador espírita, o que ele tem de instrução? Não comer carne 24 horas antes, tentar evitar discórdia, não cometer excessos. Por quê? Para estarmos mais equilibrados, harmoniosos, para que naquele momento, ali naquela reunião, a nossa sintonia com o alto, com a participação de espíritos superiores, todo fluido, toda energia, toda fluidificação, todo magnetismo possa ser usado de uma forma pura. Nós somos simplesmente a ferramenta. O plano espiritual, os espíritos, trazem verdadeiros remédios para aquele irmão através de um passe. Mas, como diz a nossa amiga, né? Enfio o pé na jaca a semana inteira. Aí no dia do passe eu estou lá santificada. Vai ajudar? Jesus toma conta. A reforma íntima, a conduta nossa. E outra coisa, Kardec também nos ensina, que quando nós vamos conhecendo, adentrando e buscando o alicerce do Pentateuco, do conhecimento, nós seremos medidos, a nossa consciência, não por toda a caridade que nós fizemos. Claro que toda a caridade tem que ser feita, mas pelo esforço que nós fazemos para domar, vencer as nossas imperfeições. Então, isso é muito importante. E aqui neste tópico, né, no 46, daqueles que diziam, como diz Kardec, que toda comunicação de espírito, todo espírito é um demônio, isso é muito complicado, e isso é muito triste. E olha que beleza, à luz do conhecimento científico e filosófico da doutrina, onde Kardec nos ensina, olha aqui, um filho desencarnou, através do amparo dos parentes já desencarnados, este filho vem comunicar e mandar notícia. Ele está comunicando, ele é um demônio, ele é um satanás. Né? Então, os rótulos que nós, homens, colocamos por não conhecer, por sermos brutos, hoje isso não cabe mais. As religiões já falam em nome de Jesus. Já tem religião falando que o Divino Espírito Santo está descendo. Que bom, gente. É um nome bom. Né? Vários irmãos nossos de outras religiões já falam no Divino Espírito Santo. Que ótimo, que é um nome bom. Então, já percebemos que tem uma espiritualidade de luz que ampara e socorre. Mas aí Kardec vem nos dizer por que a gente fala da nossa responsabilidade. E Kardec vai elencar aqui para a gente, a Carol vai ler para nós. São 9 formas das pessoas que pensam e chamam os que comunicam de demônio, de gente que mexe com aquelas coisas. E aí começa a rotular. Mas vale muito a pena a gente pensar só em uma única coisa. Uma equipe muito estudiosa do interior de São Paulo, eles participando do estudo, numa reunião mediúnica, e toda casa que se propõe a fazer reunião mediúnica tem que ter estudo das obras básicas e complementares. Porque nós vamos vencendo as nossas, vamos aparando as nossas arestas, vamos nos harmonizando, vamos tendo mais tolerância e damos uma harmonia, um ambiente mais equilibrado nas reuniões. Porém, uma determinada casa no interior de São Paulo, que já fazia um estudo há mais de 20 anos, numa reunião mediúnica,
apresentou o seu mentor, falando de Jesus, falando de Deus. E se apresentou e falava toda semana. E o grupo envolvido durante 5 anos, escutando todas as obras. Este espírito, que se dizia mentor em nome de Deus, em nome de Jesus, chegou um novo médium para essa casa. Um rapaz mais ou menos jovem, mas de muito conhecimento, tinha muito estudo. E um dia, nessa manifestação, nessa comunicação, o espírito pedindo que se fosse praticado alguns rituais. E ele achou estranho e falou, peraí, isso não é da doutrina, isso não é espiritismo, porque o espiritismo nos ensina que nós não precisamos ter ritual, nós não precisamos fazer nada para comunicarmos, devemos buscar o pensamento puro, a intenção, a vontade, a fé, e chamar os bons espíritos para nos amparar. E ele questionou, mas peraí, esse ritual que você está falando aí para fazer, isso não é espírito. E o espírito deu uma gargalhada durante muitos minutos e disse que há mais de 5 anos ele estava ali na reunião mediúnica para fazer com que aquela equipe perdesse tempo, se desvirtuasse do estudo do Evangelho e não atendesse espíritos em aflições. Ele tinha sido de uma outra cunho religioso e ele estava ali e dava gargalhadas, confundindo. Por isso que nós estudamos, por isso que nós devemos dividir, por isso que quando nós escutamos espíritos que se manifestam, nem pelo amor de Deus, o que a Kardec diz, Emmanuel diz no livro Consolador, e no Evangelho segundo o Espiritismo, duvide de 10 verdades, mas não aceite nenhuma mentira. Este conhecimento é muito sério. Então, quando vem as mensagens e as comunicações, como é que a gente vai fazer? Buscando conhecimento, nós vamos interpretando, analisando e confirmando. Olha bem, todas as mensagens, todas as psicografias, da mesma forma que tem a religião que acha que só espírito é Deus que comunica, é só do bem, tem outra religião que todo que comunica é só demônio, as psicografias precisam ser analisadas pelo vocabulário, pelo assunto. Pseudo-sábios são espíritos que têm conhecimento, sabem ser educados, eles têm conhecimento intelectual de história, mas neles não tem nenhum conhecimento e valor moral. Eles querem fazer com que as pessoas briguem e desvirtuem do exemplo de Jesus. Por isso que é falsa sabedoria. Eles não são maus, mas eles ainda não aprenderam a fazer o bem. Aqui, Carol vai ler para nós agora o que Kardec codificou. Esse sistema pessimista é aquele que diz, o que ele classificou? São todas aquelas linhas de pensamentos que dizem que todo espírito que comunica é ruim. E aí Kardec vai mostrar 9 motivos para nos clarear. Vamos lá? Você quer um por um? Um por um. Então vamos lá. Não, lê os 3 primeiros. Tá. 3 primeiros. Primeiro, há espíritos bons e maus? Segundo, Deus é mais poderoso do que os maus espíritos ou do que os demônios, se quiserdes? Terceiro, afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim é, de duas uma. Isso acontece pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra sua vontade, os maus espíritos são mais poderosos que ele. Se é pela sua vontade, por que razão, na sua bondade, não permitiria a comunicação dos bons para contrabalançar a influência dos outros? Olha aqui, quem acha, né, que ele diz, aquele sistema, que todos os espíritos, ele chamou isso de sistema pessimista diabólico demoníaco, que toda comunicação. Primeiro tópico, né, há bons e maus espíritos? Aqui, reencarnados, existem pessoas boas e pessoas não tão boas assim? Quando nós morremos, se todo o nosso sentimento, todo o nosso conhecimento, tudo o que nós fazemos, nós levamos como constituição padrão vibratório na nossa condição perispiritual como espírito, só o fato de morrer, o conjunto das minhas emoções e ações
Se eu passei uma reencarnação inteira matando, estuprando, roubando, se eu passei uma reencarnação lutando, criando filho, tentando ser melhor, quando eu morrer, eu vou mudar só porque eu morri? Só porque meu corpo descansou? E o meu espírito vai mudar? Não. Quando nós passamos para o plano espiritual, nós somos o resumo de tudo que nós fizemos. Então, a primeira coisa que ele pergunta, há bons e maus espíritos? Aqui, entre nós, só existem boas pessoas ou más pessoas? O fato da gente morrer não tira de nós a responsabilidade dos nossos atos. Conhecer a vida futura nos educa, nos transforma a sermos melhores. Este é o propósito da reencarnação. Este é o propósito da caridade de Deus. Deus não nos pune, Deus não nos castiga. Ele nos dá o tempo e a oportunidade de renascer para, junto com aqueles a quem machucamos, nós possamos curar, amar e sobreviver. Para a vida de luz no exemplo de Jesus. Vamos continuar nos próximos, Carol? Vamos lá. Quarto, eu vou ler 4, 5 e 6, tá? Isso. Quarto, que provas podeis dar da impossibilidade de se comunicarem os bons espíritos? Quinto, quando vos opomos à sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos realmente que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria, mas admitis que a ignorância possa representar o verdadeiro saber e uma natureza má substituir a virtude, sem deixar transparecer a fraude? Se é só o demônio que se comunica, e sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda orar a Deus, submissão à sua vontade, sofrer sem queixas as atribulações da vida, não ambicionar honras nem riquezas, praticar a caridade e todas as máximas do Cristo? Em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir o seu império? Se é o demônio quem dá estes conselhos, temos de convir que, por mais ardiloso seja, se mostra bastante inábil ao fornecer armas contra ele mesmo. Kardec aqui, ele vem mostrando, né? Todo mundo que pensa, ele fala a mesma coisa. Que prova podeis dar da impossibilidade dos bons espíritos? Maria, mãe de Jesus. Quantas vezes, quantos lugares Maria comunicou? Quantas pessoas em sintonia se comunicaram? Então, aqui vem nos dizer, né? Aqui também fala, se só os maus espíritos, se só o demônio comunica, então ele é mais forte que Deus? Ele é mais poderoso? Não. Deus tudo criou. Por que que o homem pratica o mal e se intitula um espírito tão ruim? Porque o homem pratica o mal. Deus criou o homem e nos deu a sua imagem e semelhança para que nós, na convivência com os outros, nos eduquemos e eduquemos ao próximo. Aqueles irmãos que se intitulam espíritos rudes e ruins, nas reuniões mediúnicas, gente, nas várias casas espíritas sérias, o que se percebe? Quando eles chegam dando gargalhadas, chegam ameaçando, amedrontando as pessoas, prometendo vingança, os espíritos que não estão sintonizados no mal e que se rotulam, que têm esses nomes horrorosos, que são chefes de falange, que são demoníacos, tentando amedrontar. Quando eles são tocados por um amor, e na reunião mediúnica chega alguém do plano espiritual que muito amou essa pessoa, porque todos têm alguém que os ama. Esse espírito que começa gritando, ameaçando, xingando, ameaçando, ele termina em prantos, pedindo socorro, pedindo auxílio. O livro Libertação é o maior exemplo disso. Um chefe de falange, um juiz do plano espiritual, subjugava e tinha uma imensidão de espíritos para trabalhar por uma dor que ele tinha de uma traição que sofreu na última reencarnação. E toda a maldade, pela quantidade de espíritos, ele se manifesta. E o que dobra o seu coração
é que o coração da mãe, em uma frase, o chama: meu filho, você foi feito para o amor. E ele cai num pranto, e com o amor da mãe, ele se renova totalmente. Então, como pode dizer que todos que se comunicam são do mal? Se Maria, mãe de Jesus, a tantos comunicou, e aparece, e deu tanta luz. A tantos, nossos filhos, em todos os lares, em todos os planetas, todos os países, todos os lares. O que Jesus disse no seu evangelho? Vossos filhos profetizarão. E isso está cada vez mais evidente. Então, as pessoas, mesmo os que negam, estão entrando em comunicação. E é simplesmente um espírito que está na dimensão do plano espiritual, desencarnou, com todas as suas imperfeições, com todos os frutos das colheitas que ele fez. Então, cabe a nós, aquele que está numa sintonia ruim, que não nos deixa bem, que nos irrita, que a gente sente que a nossa casa, a nossa energia, aquele que não está no bem, prece, música, confiança em Deus. A prece nos acende uma luz que afasta aquilo que não é luz. Vamos lá? Sétimo, desde que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos provar e outras para nos aconselhar o bem? Oitavo, que pensaríeis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que afastasse dele, proibindo-o de vê-las, as pessoas que pudessem desviá-lo do mal? O que um bom pai não faria, devemos pensar que Deus, a bondade por excelência, estaria fazendo, menos compreensivo que um homem? Nono, a Igreja reconhece como autênticas algumas manifestações da Virgem e de outros santos, nas aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Então, aqui, ó, Kardec vem, e, gente, vale a pena a gente lembrar. O Livro dos Espíritos, né? E é bom a gente lendo, linha a linha, parágrafo a parágrafo, ele vai clareando para a gente argumentos, construindo a nossa base para quando nós formos confrontados e perguntados, dentro da nossa conduta, nós possamos nos lembrar que nós tenhamos a base, que a nossa fé vai ser construída não como fé cega, mas como uma fé que tem uma razão, que tem uma lógica. Quanto mais a ciência avança, maior a grandiosidade de Deus e de Jesus. O Espiritismo não proíbe livro nenhum, não proíbe nada. O Espiritismo incentiva a estudar e tudo sabermos, para dentro da nossa análise, cada um tirar os frutos que quer viver e absorver. Nós precisamos conhecer até mesmo para não querer, não acreditar. Mas o Espiritismo nada condena, nada critica, a ninguém julga. A Carol me perguntou semana passada, nossa, aquela série sobre aquele senhor João de Deus, né? É charlatanismo? Nunca foi espiritismo. Né? Então, o charlatanismo é aquele que engana, aquele que, usando a fragilidade de a dor de alguém, ainda acusa. Nós não estamos aqui para julgar, mas vai colher o que está plantando. Imagina todo o mal que fazemos, quanto bem precisamos fazer para reparar. E precisamos espiar, sentir na pele. Então, o charlatanismo é quando, usando a comunicação com o plano espiritual, nós lesamos o outro. Então, buscar este conhecimento é ter um alicerce, uma base forte. E é isso que Kardec vem dizer. Né? Aquele pai que deixa seu filho, né? Não vai poder desviá-lo do mal. Um pai que vem e tenta comunicar e pede auxílio para alertar aquele coração que está se desviando. Isso é um espírito ruim. Né? E, por fim, ele usa o exemplo da mãe de Jesus. Então, que nós tenhamos, possamos entender que nada é de sobrenatural, mas que nós precisamos saber nos conduzir, buscando em bases sólidas que a nossa conduta, o nosso comportamento
é quem dirige as nossas ações. E que tudo que nós vamos buscar conhecer é para a nossa melhora moral. Tem que ter conhecimento intelectual. Ah, mas eu tenho dificuldade com química, com física. Olha, coisas que a vida inteira eu achei que nunca ia servir para nada, e a gente estudando a doutrina espírita, as obras básicas, nós vamos nos aprofundando e tentando conhecer. Carol, dá tempo da gente terminar ou não? Vamos terminar essa daí e para a semana que vem a gente começa na 47. Ok. Então vamos lá. Acreditamos que algumas pessoas aceitaram de boa fé essa teoria, mas acreditamos também que muitas o fizeram apenas para evitar a preocupação com essas coisas, por causa das más comunicações que todos estão sujeitos a receber. Dizendo que somente o diabo se manifesta, quiseram assustar, assim como se faz a uma criança. Não pegue nisso que queima. A intenção pode ser louvável, mas não atingiu o objetivo porque a proibição só serve para excitar a curiosidade e o temor do diabo abrange poucas pessoas. Em geral, querem vê-lo, nem que seja apenas para saber como ele é, e acabam se admirando de não encontrá-lo tão feio como pensavam. Não se poderia ainda encontrar outro motivo para essa teoria das comunicações exclusivas decorrentes do diabo? Há pessoas que consideram erradas todos os que não pensam como elas. Ora, as que pretendem que as comunicações são do demônio não estariam com medo de encontrar espíritos que as contrariem, muito mais no tocante aos interesses desse mundo que aos do outro? Não podendo negar o fato, quiseram apresentá-lo de maneira assustadora, mas esse meio não deu mais resultados que os outros. E onde o medo do ridículo é importante, o melhor é deixar as coisas correrem. Vamos lá. Carol, eu vou dar uma comentada rápida aqui para a gente finalizar esse resto. Tá. Gente, aqui Kardec chama muita atenção para a gente o seguinte. Ele diz que é infantil como enganar a criança. Olha, todo mundo que comunica não é do bem, né? E ele fala que não tem essa teoria exclusiva do diabo, né? E ele fala qual a lógica disso? Que pessoas acham, quando nós temos uma opinião, que ela é contrária à nossa, então isso é taxado de errado. E foi justamente porque não aceitar uma ideia diferente da nossa que a humanidade fez duas inquisições. Teve a Inquisição Católica e teve a Inquisição Protestante. Então, quando nós não aceitamos a ideia do outro, o ecumenismo hoje ele está vindo como uma bênção. Kardec já dizia em 1858, o Espiritismo não é a religião do futuro. Ela não arrebanha. A preocupação do Espiritismo é instruir, ensinar o amor, a caridade. Chico Xavier dizia que se no Espiritismo tivesse fora do Espiritismo não tinha salvação, ele disse que não seguiria essa doutrina. Mas que o que mais encantou foi que dentro do Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Então, todas as vezes que nós não aceitamos uma ideia que é diferente, e nós condenamos e queremos condenar e eliminar, olha o que isso gerou. Olha o que Hitler fez por não aceitar uma outra raça. Todas as vezes que nós não aceitamos o diferente, não entendemos o contraditório, discutir, gente, não é brigar, são pontos de vista diferentes. A unanimidade é burra. Nós somos indivíduos. Olha lá, todos os outros sistemas em que tinha até uma alma coletiva. Não tem sentido. Então, o respeito que o Espiritismo nos ensina use a lógica, fé raciocinada, caridade ao próximo, seguir o exemplo de Jesus. E toda a grandeza do mundo da ciência ainda não explica a magnitude de Deus. Vamos lá? O muçulmano que ouvisse um espírito falar contra algumas leis do Alcorão pensaria seguramente que era um mau espírito. O mesmo aconteceria com um judeu no tocante a algumas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos um deles afirmar que o espírito comunicante era o diabo, porque se atrevia a pensar diferente dele sobre o poder temporal, embora só pregasse a caridade, a tolerância,
o amor ao próximo, o desinteresse pelas coisas mundanas, de acordo com as máximas pregadas por Cristo. Os espíritos são as almas dos homens, e como os homens não são perfeitos, há também espíritos imperfeitos, cujo caráter se reflete nas comunicações. É incontestável que há espíritos maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais devemos nos prevenir. Mas por encontrar os perversos entre os homens, devemos fugir da vida social? Deus nos deu a razão e o discernimento para apreciarmos os espíritos e os homens. A melhor maneira de evitar os possíveis inconvenientes da prática espírita não é impedi-la, mas esclarecê-la. Um temor imaginário pode impressionar por um instante e não atinge a todos, enquanto a realidade claramente demonstrada é compreensível para todos. Semana que vem, né, a gente já entra no sistema otimista. Esse aqui é o tópico que Kardec coloca dos pessimistas, que é aquela visão e aquela ideia de que todo mundo que comunica não é do bem. Então, os argumentos que Kardec vem colocando como lógica, vem nos instruindo, fortalecendo a nossa base. É uma luz de bênção, é uma luz de ensinamento. E a nossa responsabilidade, o conhecimento que chega às nossas mãos. Pessoal, a responsabilidade que nós temos que ter, que muito será cobrado a quem muito foi dado. A cada conhecimento que nós temos, aumenta a nossa responsabilidade. Né? Então, diante disso, entender que obras maravilhosas, irmãos em prantos, são acolhidos por meio da mediunidade, do trabalho, desse fenômeno da comunicação. Almas são amparadas, irmãos aflitos são acolhidos. Né? Muitos desesperados no plano material reencarnados, ao receber uma mensagem, têm um alento e um novo ânimo. Se libertam dessa angústia e trabalham em nome daquele que foi para o amor. Carol, aqui eu estou recebendo um avisinho para avisar para a turma que o estudo vai ser colocado no YouTube. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, para mim está tranquilo. Então, nós já podemos encerrar? Podemos. Podemos? Eu tenho até uma perguntinha, mas depois eu vou fazer só no estudo da semana que vem. Tá ótimo. Que nós possamos entender que toda comunicação, que não tem nada de demônio, que são irmãos como nós, que têm ainda dificuldade. Tem sim. Muitos irmãos que ainda são sintonizados no mal. Kardec chama dos maus espíritos, né? Porque naquela época ainda não tinha descoberto esse novo desafeto. Mas o conhecimento, gente, não é para julgarmos, é para dividirmos. Então, uma conhecida hoje dizendo que ela encontrou tanto alento quando ela, em determinada casa, percebeu que aquela comunicação que chegou, Chico dizia que cada carta, cada coração que ele aliviava, era uma lágrima a menos que ele via no próximo. E era uma luz que acendia no seu peito. Então, o conhecimento que nós temos é principalmente, olha essa pandemia. O que nós precisamos acender? Está nascendo 1,5 vezes mais pessoas do que estão desencarnando. Os nossos irmãos estão desencarnando com o amparo da luz maior. Jesus não erra, por mais difícil que seja ser Deus. E as famílias que estão sendo convidadas a permitir que este Filho de Deus volte aos braços de Deus, e nós somos convidados a amparar os que ficam. O rearranjo familiar. Enquanto sociedade, usarmos o nosso tempo de forma útil, amar ao próximo. E precisamos estar em prece para que espíritos aflitos que desencarnaram e partiram para a pátria melhor, encontrem paz e equilíbrio para se restabelecer. Se nós desesperamos, os nossos irmãos lá, nesse processo de desligamento, se desesperam também. Tenhamos a certeza que toda uma equipe de médicos espirituais amparam, recebem, acolhem, libertam. E nós, muito em breve,
breve estaremos todos nos comunicando de forma muito mais simples com os nossos entes queridos que partiram. Então, agora nós agradecemos, agradeço Carol, agradeço a cada um de vocês que participaram e humildemente conosco, estão aqui nos amparando e nos fortalecendo. Estamos abertos para responder qualquer coisa e, muito claro, não somos donos da verdade, estamos aprendendo, né, Carol? Junto com todos, agradecendo muito a cada um, a alegria e a oportunidade de estarmos juntos. Agradecendo a equipe de Dr. Pedro Luiz, todos da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Que essa equipe, todos, possamos trabalhar, nos instruirmos, melhorarmos, para atendermos com mais amor ainda a essa missão, essa oportunidade de trabalho no amor ao próximo. Que o Evangelho de Jesus não sejam de palavras, sejam de atitudes. E que o coração de cada um de vocês sejam cobertos pela luz do Deus maior. Lembrem-se, Deus abre estradas onde o homem não construiu o caminho. E todas as dificuldades e as aflições vão passar. Nada está fora do comum. Deus, Mestre Jesus, conosco está. Conosco há de nos amparar. E a cada familiar que aqui ficou, com todas as dores, recebam as flores e o perfume do amor do Cristo, o abraço de Maria em cada lar. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Denise, e até semana. Obrigada ao pessoal também que está nos acompanhando aí. E semana que vem, se Deus quiser, vai ficar no IGTV aí, quem quiser assistir, tá, pessoal? Os 2 vídeos de hoje completinhos, para quem perdeu o pedaço. E semana que vem a gente volta. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Carol. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.